E aí, galera? Olha nós aqui de novo. Ó, hoje o vídeo vai ser um pouquinho mais comprido porque o assunto é muito grande. E mesmo se tratando de um vídeo bem comprido, ainda vai faltar muita coisa, tá bom? Eu vou tentar explicar aqui da forma mais resumida possível, tá? Sem deixar de perder nenhum elemento principal desse período, que foi tão importante para a história brasileira, certo? Vem comigo, bora falar hoje sobre Era Vargas, né? Os 15 anos de governo de Getúlio Vargas no Brasil, que foram bem controversos e bem polêmicos, certo? Primeiro, vamos entender o contexto brasileiro na época, tá? Brasil na época da política do café com leite. Governava São Paulo e governava Minas Gerais, as oligarquias, né, produtoras de café e criadoras de gado leiteiro. Mas chegou o momento que o nosso maior comprador de café e nosso maior investidor, né, na valorização do café, entrou em crise. Lá em 1929, os Estados Unidos entraram em crise, né, a crise econômica, que acabou afetando diretamente a compra do produto em nosso país. Isso fez o quê? Isso fez com que a gente perdesse, gente, nosso principal comprador. Aí, ó, deu ruim, né? Então, o que acontece? Nesse momento, o presidente do Brasil era o Washington Luiz. O Washington Luiz, ele pensou. Ele disse, rapaz, agora é minha vez de indicar um presidente de Minas Gerais para manter a política do café com leite. Mas se eu indicar um político de Minas Gerais e ele não manter os investimentos em café, e eles não tentarem tirar a gente desse sufoco que a gente tá por causa da dependência, né, da monocultura do café, ele fez o quê? Usou-se de esperteza e indicou Júlio Prestes, um candidato também paulista. Óbvio, né, que os mineiros eles não iam aceitar isso aí de forma pacífica, nada de good vibes, paz e amor nesse processo, não existiu. Minas Gerais, junto com outros opositores de Washington Luiz, né, junto com pessoas de diversas regiões que eram contrárias ao governo, se juntaram e formaram a Aliança Liberal. Nessa Aliança Liberal, eles indicaram Getúlio Vargas como sucessor de Washington Luiz, né, no caso, a candidatura da presidência. Só que, né, aí a gente agora tem um pequeno problema. A gente tinha as eleições. Mas vamos pensar as eleições em 1930, 1929, como é que acontecia essas eleições? Eleições com cédulas, o voto ainda não era secreto, né? Lembra que a gente estudou lá em História a questão do voto de cabresto, tá? Então, houve fraude dos dois lados, tanto da campanha eleitoral de Júlio Prestes quanto da campanha eleitoral de Getúlio Vargas. Campanha eleitoral, período da eleição, contagem de voto, tudo isso aí que você pode pensar, maracutaia inteira. E depois, né, Júlio Prestes ganhou. Júlio Prestes venceu a eleição. E aí o que foi que aconteceu? Getúlio Vargas e seus apoiadores não aceitaram a vitória de Júlio Prestes porque disseram que foi na base da maracutaia. Vai entender, né? E para isso, né, acabou que em 3 de outubro de 1930, né, eles invadiram as regiões mais importantes do país, vamos dizer assim, politicamente, né, como quartel-general em Porto Alegre. E aí depois foram ao Rio de Janeiro, lembrando, na época o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Foram até o Rio de Janeiro e tiraram Washington Luiz do poder. Beleza, tiraram Washington Luiz do poder. Getúlio Vargas agora assume a presidência do Brasil de forma provisória. Presta atenção nesse nome, provisório. Um governo provisório seria até o momento de que desse para organizar uma nova eleição. Tá, professora, então agora vai acontecer o quê? Vai ter uma outra eleição. Não teve eleição, gente, fake news. Getúlio Vargas começou a modificar o aparelho do Estado de forma que ele não saísse. Exemplo, tá? Ele tirou o Congresso, as assembleias, as câmaras municipais. Ele tirou os governadores estaduais que eram contrários às suas ideias. Dessa forma, gente, Getúlio Vargas assumiu o poder ilegitimamente, tá? A gente foi através de um golpe de Estado, mas o governo dele era provisório. Então, ele não deveria estar no poder.
durante todo o tempo que ele passou, né? Esse primeiro período do governo dele, a gente chama de governo provisório e durou 4 anos. Então não era para ele estar no poder durante 4 anos. Mas devido a essas modificações que Getúlio Vargas fez, ele permaneceu no poder, tá bom? Todo o governo provisório, né? Ele permaneceu no poder. Mesmo tirando os governadores estaduais que não concordavam com as ideias dele, substituindo por pessoas de sua confiança, né? Ele se manteve no poder durante o governo provisório. Existiu também, né, para tentar, óbvio, consolar a população depois desse momento de tensão, né? Existiram algumas atitudes, óbvio, que beneficiaram, entre aspas, a população. Uma delas, gente, foi a tentativa de melhorar a crise do café, certo? Getúlio Vargas criou o Conselho Nacional do Café, visando diminuir os efeitos da crise, né, que tinha se abatido sobre os produtores de café do Brasil. Lembrando que o café, na época, era um dos principais produtos, né, que contribuíam para o PIB brasileiro. Nesse momento, a gente teve um problema bem grande, porque a gente tinha mais café do que o que a gente conseguia vender, né? Então a balança comercial brasileira começou a ficar totalmente desequilibrada, ficamos em déficit por muito tempo. Beleza, o que foi que Getúlio Vargas fez? Vamos queimar o café que tá sobrando, faz a fogueira do café, a festa do café lá na fogueira. E agora vamos começar a plantar outra coisa, gente. Vamos pensar no futuro, né? Porque na próxima crise a gente já tem outra coisa para poder tentar remediar a situação. E assim foi feito, né? Queimaram o excedente de café e começaram agora a investir na policultura, né? E começaram a investir agora no cultivo de vários outros produtos para evitar que, né, tivessem uma outra crise. Beleza. Quando foi lá em 1932, Getúlio Vargas ele precisou rever o seu governo, tá? Por quê? Ele tinha abatido a Constituição brasileira, né? Afinada, aqui já a Constituição. E a população estava cobrando, né? A chamada Revolução Constitucionalista foi a cobrança da população, dos grupos populares, né? Tanto das elites quanto dos grupos mais afetados socialmente, né? Pelas desigualdades sociais, começaram a cobrar a Constituição. Então, em 1932, Getúlio Vargas começou a fazer algumas alterações, tá? Principalmente no que diz respeito ao Código Eleitoral brasileiro. No Código Eleitoral, o que foi que Getúlio Vargas fez? Ele trazia novidades como o voto, que era secreto, tá? Agora o voto passou a ser secreto, ninguém podia ver nem saber o que você votava. Ele aproveitou a ideia do sufrágio, que estava bem em alta, né, na Europa e nos Estados Unidos. Então ele aproveitou essa ideia do sufrágio feminino, também liberou o voto feminino no Brasil. Isso é pauta para outro vídeo, porque lembrando que mesmo a mulher podendo votar não significa que ela votaria, tá? Lembra que a gente está falando de 1930, as mulheres elas ainda não tinham liberdade nem dentro da sua própria casa, imagine na urna. Se vocês querem que a gente discuta esse assunto depois, né, o sufrágio, direitos femininos, deixa nos comentários, tá? Ou qualquer outro tema que vocês acharem interessante a gente discutir aqui na aula. E também, né, foi criada a ideia de justiça eleitoral. Com a intenção de quê, gente? Com a intenção de se manter no poder. Simples assim. Getúlio Vargas, ele queria se manter no poder. E ele viu, né, que como ele já tinha conseguido ficar ali alguns anos no governo provisório, ele estava visando já as eleições, tá? Então, essas alterações, essas ideias que ele trouxe em benefício da população, já foi visando, né, sua boa imagem. Beleza. A nova Constituição foi chegar, né, lá em 1934. Tá bom. O que foi que essa nova Constituição trouxe? Principalmente direitos trabalhistas. Vamos pensar que o Brasil, nessa época, estava se industrializando, né, estava se urbanizando, estava ainda adequando principalmente as parcelas da população que estavam chegando das zonas rurais, né? O êxodo rural no Brasil foi bem latente. Então, vamos pensar nesse processo. Qual era a maior parte da população brasileira? Trabalhadores, né? Então, ele foi tentando conquistar as massas. Para isso, ele fez o quê? Ele regularizou o salário mínimo, ele regularizou a jornada de trabalho em 8 horas, as férias agora eram remuneradas, indenização por acidente de trabalho,
Então, as principais mudanças ocorridas na Constituição, foram referentes aos direitos, óbvio, dos trabalhadores. Ah, Renato, então ele resolveu o problema de todo mundo. Resolveu não, viu, bebês? Porque você pensa que na época você tinha um monte de gente desempregada, você tinha um monte de gente querendo trabalhar, então qualquer coisa que a empresa aceitasse, mesmo estando na Constituição, essas pessoas aí, qualquer coisa que as empresas ofertassem, essas pessoas aí iriam aceitar, tá? Essa parte do governo Getúlio Vargas, a partir de 1934, ficou conhecido como governo constitucional. A partir desse momento, Getúlio Vargas ele foi eleito na eleição seguinte, né? E aí agora ele teria um mandato legítimo de 4 anos. Tudo bem. Esse mandato de Getúlio Vargas foi extremamente controverso, tá? Como todo político, partido político, grupo político, não agradou a todos, certo? Aí você pensa, o Brasil na época era variado nas questões de interesse, certo? Você tinha diversos grupos de interesses no Brasil. A gente está falando da época que o Brasil ainda estava ali saindo da questão das oligarquias, tinha uma população urbana mais efervescente, né? Também tinha a população rural que estava sofrendo com a falta de produção e tudo mais. Nesse momento foram criados 2 grupos políticos. Olha, presta atenção, não estou falando de partidos, estou falando de grupos. 2 grupos políticos. Um foi chamado de Ação Integralista Brasileiro, que estava diretamente relacionado ao pensamento de manutenção do Estado. Em que sentido, Pro? No sentido de que o seu lema era Deus, Pátria e Família. Era composta, né, principalmente por pessoas da alta sociedade, tá? E se baseava em movimentos europeus, tá? Que movimento europeu que estava tendo na época, Pro Renato? Fascismo, nazismo, tá? Então, assim, foi um grupo que tentava manter os privilégios da alta sociedade, né? Que visava também resgatar os bons costumes, que a pátria brasileira, né, trazia muito essa questão de nacionalismo também. O outro grupo que surgiu foi a Ação Nacional Libertadora, né, chamada de ANL. Aí já era um grupo mais de esquerda, né, um grupo que buscava a liberdade desses velhos costumes, um grupo que buscava ideais revolucionários, certo? Um grupo que trazia também uma pitada ali de socialismo bem latente, principalmente no seu líder, né, Carlos Prestes, que foi um dos heróis da coluna Prestes, e que buscava essencialmente reforma agrária, cancelamento da dívida externa, liberdade de expressão e nacionalização das empresas estrangeiras. Então vamos pensar nesse processo. Nós tínhamos basicamente, né, no período constitucional do governo de Getúlio Vargas, 2 grupos que visavam o quê? 2 tipos bem distintos de política para o Brasil, certo? Um visava a manutenção dos bons costumes, do direito das elites e tudo mais. Outro visava o direito da população mais pobre, reforma agrária, certo? E também a questão da diminuição das desigualdades sociais, certo? Nesse momento, a gente pensa, não, deu tudo certo, né? Deu tudo certo, não. No finzinho do governo de Getúlio Vargas, deu tipo assim um surto psicótico no nosso presidente na época. Ele disse assim, gente, eu nem conto pra vocês, eu descobri que tem um plano pra instalar o socialismo no Brasil. Imagine todo mundo com medo do socialismo, né? Por causa daquela ideia que era trazida da Europa e tudo mais. E aí o pessoal ficou com medo, porque ele falou com tanta convicção, disse que estava tendo atentado aos funcionários do Estado, incendiando prédios públicos, que a vida dele corria perigo. Então, uma parte muito grande da população ficou assombrada, tá? Uma parte muito grande da população ficou com muito medo de que realmente uma revolução socialista acontecesse. Até porque, gente, vamos pensar que se fosse você, na época, você também teria. Porque a informação na época era regulada, a informação na época não era tão prática, né, tão rápida como a gente tem hoje. Então as pessoas acreditam muito, até hoje, e na época acreditavam mais ainda, nessa ideia que é tratada pelas nossas lideranças. Então, gente, ele usou essa ideia, esse medo
de uma possível invasão socialista para poder fazer o quê? Ficar no poder, gente. Presta atenção. Seu mandato ia acabar no ano seguinte. Então, antes do seu mandato acabar, ele engatou outro mandato. Esse momento foi chamado de Estado Novo, certo? Foi o momento que Getúlio Vargas assumiu o poder, tá? Aonde, segundo a Constituição, tá? Não existiria reeleição. Então, ele aí foi um assassino da Constituição nesse momento. Porque se a Constituição dizia que ele não podia se reeleger, ele usou do artifício do medo, né, de uma invasão socialista, para poder se manter no poder por mais um mandato, ok? Então, ele começou agora com forte intervenção do Estado na economia, porque ele queria que o Estado controlasse tudo. A exemplo disso, a gente tem a DIP, né? E aí, pensa nesse processo. Getúlio Vargas, ele agora estava no poder de forma autoritária, certo? É o que a gente chama de primeira ditadura do Brasil, né? O Estado Novo. E principalmente, gente, uma ditadura de informações, tá? Aonde a primeira das ações, ou as ações que mais incomodou a oposição, vamos dizer assim, foi a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, que eu falei nesse instante, né? DIP. Por quê? Hoje em dia, vocês só sabem do que acontece através das redes sociais, através do jornalismo, através da imprensa. E naquela época, imagine que não tinha rede social. O que acontece? Então, era mais importante ainda, né? E Getúlio Vargas percebeu isso. Que se as massas percebessem que o seu governo não estava beneficiando as massas, ou as coisas que eles estavam fazendo contrárias às suas ideias, ela poderia se rebelar. Então, para evitar uma rebelião popular, né, uma revolução popular em seu governo, ele começou a controlar as publicações. A DIP servia justamente para fiscalizar jornais, revistas, né, rádios, programas de rádio, cinema, tudo mais. Tudo que iria ser publicado, tudo que iria ser falado, precisava passar pela aprovação de um agente dessa parte, né, do governo, dessa diretoria, vamos dizer assim, para tentar controlar mesmo o que acontece no país. E outra coisa, ele investiu massivamente numa propaganda nacionalista. Agora o rádio só fala bem do Brasil. Existiu um momento, gente, onde ele queimou as bandeiras dos governos dos estados, né? As bandeiras estaduais. Porque, para ele, só deveria existir a bandeira do Brasil. Tá? O nacionalismo deveria superar o amor por qualquer parte do nosso país. Uma das coisas que foi adotada por Getúlio foi a Constituição, né, que foi imposta à população, onde ele assumia todo o poder, né? Pensa aí, o cara agora ele tinha, segundo a Constituição que ele outorgou, né? Outorgou, quase não sai. Ou seja, impôs à população, agora ele tinha todos os direitos. Acabaram-se os partidos políticos. Gente, se não tem oposição, não tem eleição. Se você não tem nenhum partido político, como é que alguém vai votar em outra pessoa? Qual seria a única forma de tirar Getúlio Vargas do poder? Pensa aí, tá? A liberdade de imprensa acabou, como eu falei, né? Existia a fiscalização. E os estados agora, ele não tinha mais autonomia. Estado não cria lei, Estado não faz emenda, Estado, ele não faz nada, não toma nenhuma atitude sem que passe pelas mãos do governo federal primeiro, tá? Então, tudo que for feito pelo Estado precisa passar pela mão do Estado, pela aprovação, né, dessa equipe do governo brasileiro na época. Tá bom, beleza. Tá bom, Renata. Ele já estava na ditadura, né? Ele colocou aí uma Constituição que foi obrigada à população, ele aumentou os seus poderes, tirou o Estado, tirou os partidos. E o que aconteceu depois? Aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, tá? O Brasil, ele participou da Segunda Guerra Mundial apoiando os aliados. Olha que controvérsia. Os aliados compostos por Estados Unidos, França, Inglaterra e União Soviética. União Soviética. União Soviética socialista contra quem Getúlio Vargas vivia
né, se degladiando, né, o socialismo, as ideias sociais. Mas enfim, devido a essa contradição, devido a esse processo, né, dele estar apoiando na guerra um grupo democrático e estar dentro do seu próprio país instituindo um governo autoritário, muitos grupos populares se levantaram contra ele, certo? Ele começou agora a perceber que a situação estava muito complicada para ele. E aí agora ele começou a dar anistia àqueles que foram asilados, né, os asilados políticos, que precisaram mudar de país porque eram contrários às ideias de Getúlio Vargas, mas ainda tinha aqueles que queriam, gente, mesmo depois de 15 anos, tinha gente que queria Getúlio Vargas no poder ainda. Eles foram chamados de queremistas, né, por causa do bordão "queremos Getúlio". Mesmo assim, foi liberada, né, a produção de outros partidos, foi liberada a anistia, como eu falei, e graças a essas atitudes todas, teve fim o governo de Getúlio Vargas, lá em 1945. Por quê, gente? Ele aprovou ele aprovou a produção de partido, então teve quem votar, teve oposição, né? E aí, a partir desse momento, Getúlio Vargas saiu do poder brasileiro em 1945, dando fim à Era Vargas, acabando com o Estado Novo, acabando com esse período de ditadura no Brasil, ok? Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu sei que foi bem resumido, tem assunto aqui pra gente passar vários dias falando, mas se vocês entenderam, se vocês ficaram com alguma dúvida ou se vocês querem dar uma sugestão, deixa aí nos comentários, ok? Beijo, beijo e até a próxima!